Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Então, assim como para a sexta série, eu decidi também gravar vídeos para vocês, porque eu ficar só enviando atividades pelo ON, eu vi que não vai dar muito certo e vídeo é uma forma de eu me aproximar um pouquinho mais de vocês. Todos os vídeos que eu gravar das aulas vão ter junto as fotos do meu caderno, como um roteiro para vocês. Então, eu estou organizando meu caderno exatamente como eu fazia em sala de aula. Então, o que eu colocava no quadro é o que estava no meu caderno. E o que estava no meu caderno é o que está no livro, só que numa forma mais resumida. Então, eu vou dar a aula agora para vocês e vou enviar as fotos da rotina, dos exercícios, do que eu estou propondo para vocês no dia de hoje. Tá? Então, serão 2 vídeos, tá bem? Primeiro, eu até não sei se vão ser dois ou 3 vídeos, vai depender de como vai ser o andamento, mas tem que ser vídeos mais curtos, porque senão fica muito difícil também de eu carregar pro YouTube, tá? Então, para agora, o que eu vou explicar para vocês? Semana passada eu pedi para vocês fazerem uns exercícios do livro de atividades lá da página 8. Era um exercício sobre as funções álcool, enol, fenol e éter, tá? Eram esses exercícios aqui. Era o do 2 em diante, lembram? Desses exercícios aqui, aqui, tá? Tinha até um joguinho de caça-palavras. Tá? Então, esses exercícios eu tirei fotos do gabarito do livro e vou disponibilizar para vocês nos arquivos da aula de hoje, que está no ON, tá? Para hoje, por vídeo, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as funções carboniladas. Então, nós já terminamos as funções hidroxiladas e agora a gente vai estudar um pouquinho das carboniladas. Então, esse primeiro vídeo aqui, eu vou falar sobre os aldeídos. Próximo vídeo, eu vou falar sobre as cetonas, tá? Para dividir um pouquinho e para ficar mais fácil também, não ficar tão cansativo num vídeo só, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês. Depois que a gente vê aldeídos e cetonas, eu vou fazer uns 2 ou 3 exercícios, alguns exercícios selecionados do livro integrado, e o tema está escrito aqui no caderno, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Está escrito aqui no meu caderno, que depois vocês vão ter o arquivo que eu vou disponibilizar em formato de foto, tá? Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Isso aqui eu falei bastante em aula pra vocês, tá? É um resumo das funções orgânicas, tá? Essas funções, só deixa eu ajeitar aqui uma coisa. Aqui. Essas funções, gente, eu quis fazer... Ai, desculpa, foi mal aí. Deu. Os primeiros vídeos, né? Não é muito bom, mas eu vou melhorando com o tempo, espero. Tá? Essas funções aqui, tem algumas que estão preenchidas de caneta. E aqui embaixo, tem algumas que estão ainda de lápis. Deixa eu melhorar aqui o zoom para vocês verem. Tá? Essas que estão de lápis, nós vamos preencher conforme eu vou ensinando o conteúdo para vocês. E as que estão de caneta, a gente já viu. Então, dentro das funções orgânicas, nós temos os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas e as nitrogenadas. Nas oxigenadas, nós temos as hidroxiladas, as carboniladas e as carboxiladas. Aqui para baixo, nós não vimos ainda, então está em lápis. Daqui para cima, a gente já viu. Então, conforme a gente for vendo esse conteúdo, eu vou passando essa folhinha para caneta, tá? Então, depois vocês vão acompanhar isso no nosso caderno, tá? Vocês vão ter isso depois. Então, deixa eu colocar aqui de volta na minha folhinha. E agora, eu vou mostrar para vocês, então, a primeira parte do conteúdo. Ops, foi mal. Funções carboniladas. O que são funções carboniladas? São funções que têm uma carbonila. O que é uma carbonila? É uma função química
que é diferente da hidroxila. Lembra da hidroxila como é que ela era? Oxigênio e hidrogênio juntos. Nas carboniladas, nós vamos ter carbono e oxigênio, só que numa estrutura assim. Nesse formatinho aqui, tá bem? Isso se chama carbonila, tá? Dentro das funções carboniladas, nós vamos estudar os aldeídos e as cetonas. Os aldeídos possuem essa carbonila, mas essa carbonila deles está ligada a um hidrogênio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Os aldeídos, tá? Estão ligados, ó, é o carbono ligado a um oxigênio e a um hidrogênio, tá? Dica importante: os aldeídos sempre serão encontrados no final da molécula, tá? Eles são de extremidades, então eu só encontro os aldeídos nas pontas das cadeias. E eu também posso identificá-los se eu tiver CHO. O que é o CHO? C-H-O no final da cadeia. Então, ao invés de eu escrever C-O-H, eu posso escrever CHO. Se vocês verem isso no exercício, significa que eu estou falando de um aldeído, tá bem? Então, aqui no caderno, nós temos um exemplo de um aldeído, tá? Olha só como é que ele tem a carinha dele. Esse é um exemplo, tá? Tem vários. CH3COOH. Esse aqui é o grupo funcional na ponta da molécula e aqui a parte da cadeia carbônica, tá bem? Então, tá. Os aldeídos, eles têm uma terminação específica deles. Álcool termina em -ol. Hidrocarboneto termina em -o. Aldeído termina em -al. Então, tudo que for -al é aldeído, tá? E a nomenclatura deles, ela é substitutiva à do hidrocarboneto correspondente. Então, por exemplo, um hidrocarboneto com 2 carbonos se chama etano. Um aldeído com 2 carbonos vai se chamar etanal. Então, é só eu trocar o O pelo AL, tá? Então, vamos olhar aqui um exemplo? Ó. Então, eu tenho CH3, CH2O, tá? 2 carbonos. Eu tenho que numerar, a partir de agora, sempre a cadeia começando no grupo funcional. Então, começando no carbono que está ligado ao oxigênio. Então, 1, 2. Então, um aldeído com 2 carbonos, então o prefixo é -ete. Não tem ligação dupla entre os carbonos, então é -an. E termina em -al, porque é um aldeído, tá? Termina em C-O-H. Então, eu vou ter um etanal, ok? Agora, olha só esse aqui que bonitinho. Só tem carbono, hidrogênio, carbono ligado ao oxigênio e a um outro hidrogênio. Um carbono só. Qual é o prefixo que eu utilizo? -mete. Só que eu estou falando de aldeídos, então eu vou ter um metanal. Esse metanol, gente, é o famoso formol, aquele componente usado para alisar os cabelos das meninas. Inclusive, o meu tá precisando de uma alisada, né? Esse é o famoso formol, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em formol, vocês vão lembrar. Ah, ele é um aldeído. Sim, termina em C-O-H, tá? E se for um aldeído, por exemplo, que tenha ramificações, que tenha grupos substituintes, não tem problema. A nomenclatura é igual a como se eu estivesse dando nome a um hidrocarboneto. Eu vou identificar onde está o grupo substituinte, os ramos, vou numerar a cadeia, vou encontrar a cadeia principal e vou dar nome normal. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Tá? Eu tenho essa cadeia carbônica aqui, tá bem? Ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Para mim,
A cadeia principal é essa linear aqui, porque ela é a mais simples, tá? Ela tem 6 carbonos e eu vou numerá-la começando do aldeído. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou identificar os ramos. Tenho um grupo metil aqui embaixo, com um carbono, e eu tenho um grupo fenil aqui embaixo. Metil vem depois do F, né? M e F. Então, eu vou começar o nome pelo fenil, tá? O fenil tem que carbono? No carbono 3. Então, vamos lá. 3, fenil, 5, metil, hífen, porque a cadeia principal tem 6 carbonos e começa com H, então tem que pôr o hífen. Hexan, nal. Termina em al, porque é um aldeído. Certo? Ficou claro aqui? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês não tenham entendido, vocês me escrevam, peço, prof, pode explicar de novo? Posso fazer pode fazer um outro vídeo diferente? Posso, tá bom? Mas me peçam para eu saber que vocês não entenderam. Agora vamos falar sobre as propriedades físicas dos aldeídos. Bom, o aldeído, ele tem uma carbonila, certo? C-O-H. Esta carbonila aqui, ela confere polaridade ao aldeído. Por quê? Porque este oxigênio aqui, ele é muito eletronegativo. Então, o que ele faz? Ele atrai para perto dele os elétrons, tanto do carbono quanto do hidrogênio. Então, ele vai formar uma polarização da molécula, fazendo com que os aldeídos sejam moléculas polares. Tá bem? Se são polares, são ou não são solúveis em água? Sim, são solúveis em água. Muito solúveis? Sim, muito solúveis. Bom, vamos ver. Aldeídos com 2 carbonos, 1 carbono, são muito solúveis em água. Agora, aldeídos que têm maior número de carbonos, o que está acontecendo com a cadeia? Vamos analisar. Olha só, 2 carbonos, eu tenho a parte polar aqui e essa partezinha bem pequena, que é uma parte apolar que vem do hidrocarboneto. Então, aqui nesse caso, eu posso dizer que este aldeído aqui é polar em água. Agora, olha esse aqui. É polar em água? Não, desculpa, é solúvel em água. Agora, olha esse aqui de baixo. Olha quantos carbonos tem na cadeia carbônica para lá no final ter o aldeído. Esse número grande de carbonos que faz com que a cadeia carbônica seja longa, vai fazer o quê? Vai aumentar a porção apolar do aldeído, fazendo com que ele diminua a sua solubilidade em água. Então, ele perde um pouco do caráter polar para ficar com caráter apolar. E por isso, quanto maior o número de carbonos de um aldeído, menor é a solubilidade em água. Tá bom? Agora, vamos ver em relação ao ponto de ebulição. Aldeídos são formados naturalmente por dipolo, tá? Eles, na molécula deles, neles sozinhos, não existe ponte de hidrogênio, eles são dipolo. Só que, o que vai acontecer? Eu vou colocar um monte de moléculas de aldeído num pote. E aí, essas moléculas, obviamente, imagine o seguinte, aldeído aqui. Vou desenhar 2. Imagine essa situação aqui, ó. Eu tenho esse aldeído aqui, esses 2 num frasco. Esta carbonila aqui tem esse hidrogênio aqui. E essa carbonila tem esse oxigênio aqui. Como eu sei que o oxigênio é o mais eletronegativo, o que ele vai fazer? Ele vai atrair todos os elétrons para perto dele, inclusive os elétrons do aldeído do vizinho, não o dele, mas o do outro vizinho. Então, ele vai fazer uma atração dele com o hidrogênio do vizinho. Isso vai formar o quê, pessoal? Uma ponte de hidrogênio. E quando eu tenho ponte de hidrogênio, eu tenho uma força forte ou uma força fraca entre as moléculas? Uma força muito forte. Por esse motivo que os aldeídos
necessitam de um elevado ponto de ebulição, tem um elevado ponto de ebulição porque eles precisam de uma energia muito alta para conseguir romper as suas moléculas, tá? Então, se eu fosse comparar um aldeído com um hidrocarboneto, lembram, o aldeído tem a carbonila lá no final que pode fazer ponte de hidrogênio com o aldeído vizinho. O hidrocarboneto, não, só tem carbono e hidrogênio, não existe oxigênio. Então, entre hidrocarboneto e aldeído, quem é que tem maior ponto de ebulição? Sempre será o aldeído, por causa da possibilidade de formar ponte de hidrogênio com o aldeído vizinho, tá bem? E aí eu posso resumir que entre hidrocarboneto e aldeído tem maior ponto de ebulição, tá? E entre dois aldeídos, os dois têm que ter um elevado ponto de ebulição. Só que nesse caso, quanto maior a cadeia carbônica do aldeído, mais energia ainda eu vou precisar para romper essas moléculas. Então, entre dois aldeídos, que os dois podem fazer ponte de hidrogênio, os dois têm elevado ponto de ebulição. Só que o que tiver maior número de carbonos vai ter um elevado ponto de ebulição. Vai ser ainda maior. Tá bom? Bom, de aldeído é isso. Agora a gente vai para o próximo vídeo que eu vou explicar sobre as cetonas, tá bem?